Olá, cidadã e cidadão brasileiro, inscrito ou não no canal Meu Direito. Eu sou o Cidinho e descobri esse canal muito legal. Portanto, peço que ajudem meu amigo Rodrigo, deixando seu like e se inscrevendo. Vai lá! Olha, não custa nada e ainda por cima estará ajudando meu amigo a fortalecer o seu canal. Valeu! Vamos ao vídeo! Você sabe o que é um preâmbulo? É um texto que vem antes de outro. No caso da Constituição e das leis, vem antes dos artigos e serve para explicar os motivos do surgimento da norma a ser conhecida. Deste modo, apresentarei os preâmbulos das Constituições brasileiras, das anteriores até a atual. Foram 8 as constituições elaboradas e nos seguintes anos, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Mas, podem perguntar, na verdade você só apresentou 7, então, como foram 8 constituições? Respondo-vos, assistam ao vídeo e descobrirão. Dom Pedro I, por graça de Deus, e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súbditos, que tendo-nos requeridos os povos deste Império, juntos em camaras, que nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes em nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se observasse já como Constituição do Império, por isso merecer a mais plena aprovação, e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política. Nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que dora em diante fica sendo deste Império, a qual é do teor seguinte. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em lutas de classes, e da extremação dos conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo. Com o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras, justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade. Decretamos a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o país. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Nós,
os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição dos Estados Unidos do Brasil. O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição do Brasil. Aqui explica o motivo de ser 8 e não 7, as constituições. É simples, devido ao seu caráter revolucionário, a Emenda Constitucional número 1 de 17 de outubro de 1969, dava status constitucional às alterações impostas pelo governo de então, por isso, é considerado uma nova Constituição. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Considerando que, nos termos do ato complementar, número 38, de 13 de dezembro de 1968, foi decretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional. Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo Federal fica autorizado a legislar sobre todas as matérias, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Considerando que a elaboração de emendas à Constituição, compreendida no processo legislativo, está na atribuição do Poder Executivo Federal. Considerando que Constituição, de 24 de janeiro de 1967, na sua maior parte, deve ser mantida, pelo que, salvo emendas de redação, continuam inalterados os seguintes dispositivos. Considerando as emendas modificativas e supressivas que, por esta forma, são ora adotadas quanto aos demais dispositivos da Constituição, bem como as emendas aditivas que nela são introduzidas, considerando que, feitas as modificações mencionadas, todas em caráter de emenda, a Constituição poderá ser editada de acordo com o texto que adiante se publica. Promulgam a seguinte emenda à Constituição de 24 de janeiro de 1967. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.